E aí galerinha, joinha? Vamos começar aqui mais um exemplo mostrando como criar uma classe Java em Android para criar JSON e fazer um exemplo para inserção de registro, e a gente vai verificar se isso vai ser devidamente colocado no projeto. Para isso, vamos começar nosso projetinho aqui. Vamos criar um novo projeto no Android Studio. Vamos nomear ele aqui de Web Service Android, nossa aplicação. Ele está pedindo aqui nome inicial maiúsculo, minha casa BR. Eu já tenho aqui um diretório de projeto. Beleza, próximo, vamos deixar a API 15 aqui normal. Próximo, blank activity, próximo. E aí aqui agora vamos deixar como main activity aqui normal também, tranquilo, sem problema algum. Vamos só tentar mostrar aqui a inserção de registro e ver se isso vai dar tudo certo. Mostrar a classe que a gente vai ter que criar também. Leva um tempinho, vamos deixar ele ali no espaço dele. Ele é um pouco tímido, por assim dizer. Mas não é nenhum problema aí não. Esse Gradle, ferramenta de gestão do Android Studio, eu recomendo vocês darem uma boa lida nela depois. Muito bacana mesmo, muito mesmo, viu? Só conferindo aqui se está tudo certo com Camtasia. Aparentemente tá, então tá ótimo. E aí vou fazendo essa mesma activity, como a gente vai inserir ali alguns registrinhos, coisa simples, normal. E aí observando se vamos receber um resultado ali, tipo, ok, inseriu, tudo bem, beleza, toca a vida, né? Fecha aqui. Ele gosta de ficar processando, processando, processando. Beleza, tá criando aqui. Garanto assim, é bom que seu Android Studio, a máquina que você estiver desenvolvendo, esteja com acesso à internet, porque o Gradle aqui, a ferramenta de gestão do Android Studio, usa muito intensamente a internet para baixar bibliotecas, dependências, estrutura de diretórios e um monte de coisa aqui. Vou abrir aqui a estrutura de projeto. Cuidado, tem um outro pacote aqui que é voltado para classes de teste. Nós vamos criar dentro do diretório aqui Java, no pacote do nosso projeto, no caso aqui My House, Web Service, baseie-se depois aí no seu, né? Uma classe Java aqui. Vamos chamar ela de JSON Parser. Estou baseando aqui no outro projetinho que eu já vi, depois eu posso colocar umas referências aqui, só que eu tomei por base. JSON Parser. Nessa classe, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu aumentar também o tamanho da fonte. Vamos melhorar isso aqui só para ficar um pouco melhor. Vamos ver aqui. Deixa eu salvar a fonte aqui como minha. Aí ele permite eu mudar os parâmetros. Mas o interessante é que toda hora ele tem que carregar tudo. Mas beleza, vamos deixar aqui 16. Pelo menos agora melhorou, né? JSON Parser. Vamos tocando aqui agora também os nossos elementos. Vamos criar aqui um elemento static input string is inicialmente nulo. Vamos importar ele. Beleza, já importou. Vamos também criar um static JSON object. Vamos chamar ele de JObject. Nulo também. JSON Object. Vamos criar também um outro static aqui, string JSON, também vazia, princípio. Construtor vazio para ele, né? Vamos colocar aqui construtor vazio. Variáveis estáticas. São variáveis de classe, tá? Estáticas aqui. Ela própria do JSON Parser. Agora, vamos criar uma rotina para fazer as nossas requisições. Rotina pública, que vai me retornar um JSON Object.
só que vamos chamar ela de make HTTP request. Como é que vai funcionar essa rotina? Ela vai receber uma URL, que é o endereço do servidor que a gente vai procurar. Ela vai receber um método get ou post e vai receber também uma lista de parâmetros, name, value e par. Apesar dele não gostar, vou usar mesmo assim. Name, value e par, vamos chamar de params, ou seja, uma lista de parâmetros. Isso aqui, toda hora que você vai tentar fazer alguma requisição, tem chance de dar o quê? Caca. Então você vai ter que tratar isso aqui com try catch. Vamos colocar aqui depois nossos try catches aqui respectivamente, né? Vamos só ir elaborando aqui nosso código, tá? Ele está pedindo um catch aqui, vamos colocar um só para ele parar de encher o saco. Depois eu já coloco aqui, só mostrar como é que o código vai se desenvolver. Vamos continuando aqui, ó. Só ver o que ele está reclamando. Ah, que eu tenho que dar um retorno. Deixa eu colocar aqui a princípio só um return JSON aqui no caso. Não, JSON object. Beleza, agora ele parou de chiar. Vamos tentar também o try catch. Vai parar de chiar também. Vamos ver aqui o que ele está querendo. Colocar um catch também. E o catch espera o quê? Um parâmetro aqui. Vamos colocar uma exception, só para ele parar de chiar. Aqui agora o que acontece? A gente vai tentar fazer uma coisa que pode dar problema. Vamos verificar se o nosso método ele é o que? Post, tá? Depois a gente verifica também se nosso método é o que? Get. E aí vamos fazer alguma ação aqui. Ou seja, todo o nosso código vai se basear nessas seguintes condições. Ou a gente está com o parâmetro get, ou a gente está com o parâmetro post. Então aqui vamos criar um objeto default HTTP client. Vamos importar default HTTP client. O que é que você está reclamando? E vamos chamar de HTTP client new default HTTP client. O que é que você está chiando, meu querido? Ele está falando que foi deprecated, mas larga de chatice. Vamos criar um objeto HTTP post new HTTP post, passando por parâmetro a nossa URL, tá? Vamos criar aqui um HTTP post set entity, e onde a gente vai passar aqui um new URL encoded form entity, onde a gente vai passar nossos parâmetros, tá? Não liguem essas linhazinhas aqui, não é a frescuragem só dele. E agora vamos ler a nossa resposta da requisição post com o objeto HTTP response, response question, cache não, response, HTTP response, que vai executar a nossa requisição do cliente, execute HTTP post. Vai executar a nossa entidade aqui HTTP post, tá? Sobre a nossa URL com os parâmetros que a gente passou. Vamos criar aqui um HTTP entity. HTTP entity, que vai pegar a nossa resposta, response.getEntity. Beleza, pegou. E vamos vincular isso com o nosso input stream. Para quê? Para a gente poder ler a resposta que o servidor vai nos retornar por meio aqui do entity get content. Nisso aqui a gente está o quê? Atribuindo ao input stream a leitura do conteúdo retornado na requisição post. Depois aqui com get, olha o que a gente vai fazer. Se o nosso método for get, muito parecido com a estrutura que a gente fez aqui, vai ser basicamente a mesma coisa do código. Só que a gente vai fazer o quê? Uma estrutura para get. Então, default HTTP client, new default HTTP client aqui. A gente vai criar aqui uma string para
parametrizar nossa requisição. URL encoded utils.format params e vamos passar como padrão de formatação UTF-8, só para ele respeitar aqui codificação aí que tem caracteres especiais. Vamos concatenar na nossa URL aqui, nossa string de parâmetros. De que forma? Vamos concatenar nela aqui uma interrogação indicando que começam parâmetros e adicionar a nossa URL de parâmetros aqui, a parent string. Vamos criar agora um objeto HTTP-GET, que vai fazer a nossa requisição HTTP-GET, né? New HTTP-GET, passando por parâmetro a URL que a gente passou para o nosso make HTTP request. Vamos criar aqui agora também um entity, que vai pegar o nosso HTTP response. Deixa eu ver aqui. Não, pulei aqui uma partinha, deixa eu ver. HTTP GET, new HTTP GET URL. Beleza, não, ficou faltando aqui um elemento só. Faltou eu pegar o meu response. Como é que eu vou pegar uma entidade se não tiver uma resposta, né? HTTP response. Vamos pegar aqui um objeto HTTP response. HTTP client.execute HTTP GET. Ele vai executar a nossa requisição HTTP GET. E isso vai nos gerar uma resposta, que a gente então pega aqui pelo HTTP response, get entity, beleza, e vinculamos isso com o nosso input stream, HTTP entity, get content. Então aqui a gente atribui ao input stream a leitura do conteúdo retornado na requisição get, beleza? Então vamos tocar mais aqui, ok. Agora a gente tem algumas exceções aqui a serem tratadas especificadamente, né? Ele não está gostando aqui porque eu apaguei, então não vai ter. Vamos colocar aqui uma unsupported encoding exception e eu sou adepto do e.printStackTrace, tá? Quem não concordar aí só respeite minha mãe. Depois vamos colocar um outro aqui, client protocol exception e onde a gente também vai printar o stack trace dele. Vamos capturar aqui uma outra exceção que é de IO exception. Ele vai parar de chiar ali a leitura de input stream. Também e.printStackTrace. Beleza. A gente fez aqui então toda a tentativa de leitura. Ótimo, beleza. Só que isso aqui ainda não é tudo. Ainda dentro aqui do tratamento a gente vai tentar também fazer o parsing do elemento aqui. Então a gente dentro de um outro try-catch a gente vai criar um objeto do tipo bufferedHeader, tá? Chamado de header, nome bem criativo. New bufferedHeader, construído a partir do nosso input stream reader, feito por sua vez, né? Olha a bagunça que isso aqui vira, né? Feito por sua vez do input stream reader, do input stream ali atribuído na leitura de requisição HTTP, com codificação ISO 8859-1, tá? Fecha isso aqui, coloca um oitinho aqui de lado, ponto e vírgula. Só ver aqui o que eu devo ter deixado aqui de lado. Ah, não, ele está só reclamando da exception não tratada aqui. Vamos colocar uma cat IO exception aqui, ele vai parar de reclamar por enquanto, né? Beleza, então? Vamos então colocar aqui também um outro string builder, vou chamar de SB, new string builder. Beleza. Vamos criar uma linha aqui de leitura também, a princípio nula. Agora vamos ler toda a nossa requisição de resposta retornada pelo servidor. Então, enquanto a gente tiver linhas aqui de resposta, vamos lendo. Então, aqui while line recebe header.readLine. Enquanto isso for diferente de nulo, significa que eu tenho leitura. Então, se eu tenho leitura, vamos ler. Então, a gente vai fazer um append da nossa linha de leitura com quebra de linha.
Ou seja, a gente vai estar pegando a nossa resposta e gravando ela no nosso String Builder. Depois que a gente percorreu toda a nossa resposta, a gente fecha nosso input string e a gente vai criar o nosso objeto JSON de resposta, que é do tipo string, lembrem ali de cima. Ele vai ser construído a partir do nosso String Builder com o método toString, tá? E aí, se der algum problema aqui, a gente também pode fazer um outro catch de exception e genérico, só do tipo aqui print stack trace, ou imprimir algum erro aqui de conversão, ou você pode colocar aqui uma outra mensagem para notificar alguma outra coisa ali para o usuário. Isso ainda não é tudo. Até aqui nós pegamos a resposta do servidor e convertemos em objeto tipo string, tá? E essa resposta do servidor, ela veio em formato JSON. Agora, como é que a gente pode, por exemplo, depois disso, tentar mais uma vez adaptar a nossa resposta? Então, a gente vai com outro try catch. Olha só, o negócio gosta de try catch. A gente vai então criar o nosso objeto JSON aqui, new JSON object, a partir da nossa string JSON. E aí a gente traz um outro catch aqui de JSON exception, tá? E aí, feito isso, a gente retorna o nosso JSON object. Essa é a nossa classe de parser. Essa é a nossa classe que vai pegar uma requisição do servidor e vai nos dar um retorno. Se foi beleza, se foi ok, se não foi, o que deu de problema e tal, e etc. assim. Beleza? Logo mais então também libero um GitHub de repositório dessa classe aqui. Ela tem alguns elementos aqui que foram deprecated, tipo assim, eles recomendam assim não usar outros objetos para fazer essas requisições, tá? Depois a gente fala um pouquinho a respeito disso, como por que ele estaria considerado aqui deprecated, no caso. É só por questão aqui de eu estar usando uma API, né, diferente aqui, na API Android 22 eles já não recomendam, isso aqui já era muito usado em outras APIs, então tem N outras explicações, tá? Mas isso aqui vai funcionar sem problema algum, beleza? Então, no próximo videozinho vou fazer o que? A activity de adição de produto e vamos ver ela funcionando, beleza? Então tudo aí tranquilo.